É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã para lecionarmos a última lição da nossa revista. Durante o terceiro trimestre, nós tivemos a oportunidade de caminhar aí estudando sobre os profetas menores, homens que marcaram as suas gerações e que, sem dúvida alguma, são exemplos para nós. E depois de uma longa caminhada, neste trimestre, 13 semanas, nós estamos então finalizando a nossa revista. Vocês gostaram da revista, irmãos? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Um tema muito importante: vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Eu sou o pastor Israel Trota, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, igreja pastoreada pelo pastor Jaime Soares. Eu prego a palavra de Deus desde os meus 10 anos de idade. Eu tenho recebido o chamado de Deus para a área do ensino e eu sinto a necessidade de procurar me capacitar. A Bíblia diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Ninguém pode pregar da plenitude do seu coração e do vazio da sua cabeça. Tem gente que está com o coração cheio, mas a cabeça está vazia. Para a gente pregar a palavra de Deus, a gente tem que estar cheio de Deus, cheio da graça, cheio do poder, da presença de Deus, mas também a gente precisa estar fundamentado no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico. Eu sou também oficial da Marinha, primeiro tenente, onde eu exerço a função de capelão. Alguém já ouviu falar na atividade do capelão? Muito bom, glória a Deus. O capelão é o oficial que presta assistência religiosa aos militares das Forças Armadas. Existe uma lei, a Lei 6923 de 1981, uma lei federal que vai normatizar e regulamentar a função do capelão. Assim como há capelães padres, há também capelães pastores. Então eu sou um pastor das Forças Armadas. E por que eu digo isso? Porque quando eu recebi o convite da CPAD para escrever esta lição, mais ou menos há um ano, em setembro do ano passado, eu estava me preparando para fazer uma missão pela Marinha do Brasil, indo ali bem pertinho, na Antártica. Então, seria uma missão muito longa, que me tiraria do Brasil ao longo de 6 meses, longe da esposa, do Brasil, da família. Que desafio, né, irmãos? E eu estava me preparando para essa missão, como capelão a bordo do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, para participar da Operantar 39, que é uma missão que apoia os programas de pesquisa que são realizados na Estação do Brasil na Antártica. E eu estudei e preparei essa revista e o livro de apoio didático ao professor no navio, atravessando o Estreito de Drake, que é o lugar mais perigoso de navegar no mundo. A gente pega ondas lá gigantescas, ondas de 10, 12 metros, o navio vai jogando de um lado para o outro. E, irmãos, eu fico pensando como Jonas conseguiu dormir no porão do navio, enfrentando aquela tempestade, porque não dá. O navio te joga de um lado para o outro, é muito difícil. E aí existem aqueles que são mareados, que a gente fala assim, né, a linguagem, aqueles que passam mal, e aí precisam ficar ali praticamente no efeito do remédio, dos dramins da vida, e é muito difícil. E foi com todas essas dificuldades que eu assumi o desafio de escrever essa revista e este livro. Então, foram horas e horas dedicadas ao estudo. Às vezes eu cumpria as minhas atividades ali como capelão, fazia o culto, celebrava, atendia os militares, e nas horas vagas ali eu ia e produzia e escrevia, e o tempo inteiro orando para que essa revista abençoasse os nossos jovens. Então eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus por ter esta oportunidade. A oportunidade, aí atrás, estão me escutando bem? Eu falo um pouco baixo mesmo, né? E geralmente eu distancio o microfone, mas estão me escutando bem aí atrás?
Glória a Deus. Amém. A gente começa devagarzinho assim, depois a gente vai acelerando, tá bom, irmãos? É igual um carro, né? Não dá para passar a quinta marcha, né? A gente começa na primeira, passa a segunda, passa a terceira. E eu glorifico a Deus por ter tido a oportunidade de escrever essa lição. Dito isso, vamos então para a nossa lição. Eu te convido a você que está com a sua revista, permanecer com a sua revista aberta. Na lição de número 13, nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura do texto bíblico da nossa aula de hoje, que está lá em Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 13. Vamos proceder essa leitura novamente, porque queremos dar ênfase em alguns pontos deste texto. Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao versículo 13, palavra de Deus nos diz assim: não temos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu, ou seja, a abominação que se comete é resultado da deslealdade, princípios distorcidos, princípios deturpados nos levam a práticas erradas. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto que foi lido, a gente já percebe que é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de confronto. Malaquias, ele vai trabalhar com a sua audiência, com o seu público, diversos pecados que estavam sendo cometidos em Jerusalém. Então, o leque de assuntos trabalhados pelo profeta Malaquias é bem amplo. Ele vai trabalhar diversas questões. A gente conhece o livro de Malaquias principalmente por causa da palavra de exortação em relação à infidelidade do povo na entrega dos dízimos e das ofertas. Talvez este assunto, quando nós lembramos de Malaquias, é o assunto que mais vem à nossa mente, é o assunto que mais vem à nossa memória. Só que, por incrível que pareça, esse não é o assunto fulcral, fundamental, basilar da mensagem do profeta Malaquias. Ele trabalha sim a questão da infidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas, mas essa infidelidade, ela tinha se espalhado em diversos setores da vida do povo de Deus. O Wisby, no seu comentário bíblico, ele vai dizer que o livro de Malaquias é um livro para os crentes, é um livro para a igreja, porque a palavra que está sendo entregue, a palavra que está sendo direcionada, aplicada, não é para os ímpios, mas é para o povo da aliança, para um povo que conhece a lei, mas não consegue praticá-la, ou que pratica de acordo com seus próprios gostos e com as suas próprias preferências. Eles são seletivos na escolha daquilo que eles querem obedecer e daquilo que eles não estão dispostos a obedecer. Talvez, ouso dizer aqui nesta manhã, que o livro de Malaquias é um livro extremamente atual para a nossa geração. É até difícil falar isso, porque vocês tiveram essa impressão ao longo das 13 lições.
Todas as vezes que a gente vai estudar uma lição, a gente percebe a atualidade das lições. A gente olha para profetas que viveram 28 séculos antes da gente, 27 séculos, 26 séculos, 25 séculos, e eles trabalham sobre temas que parece que eles estão falando para a gente. E é nessa hora que a gente vê o poder da palavra de Deus. Porque os princípios são os mesmos. E esses princípios bíblicos devem ser defendidos, devem ser testemunhados, devem ser vividos, devem ser encarnados no nosso cristianismo. Então o livro de Malaquias é um livro extremamente atual para a nossa geração, para nós cristãos, servos do Senhor. Malaquias, ele vai trabalhar diversos assuntos, mas eu destaco aqui na introdução, no final da introdução, você pode ver esta frase final, que o livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus e entre o indivíduo e a sua família. Malaquias está nos ensinando que a nossa relação com Deus, ela se manifesta na forma como a gente se posiciona na sociedade, como a gente se posiciona diante das pessoas. O nosso cristianismo, ele não é vivido apenas de uma forma verticalizada. Não, é eu e Deus. Eu conheço hoje cristãos assim, que são arrogantes, ignorantes, destemperados, impacientes, afoitos, precipitados, orgulhosos, soberbos, e eles justificam esse comportamento incongruente às Escrituras, dizendo, meu negócio é com Deus, é eu e Deus. E aí, já que é ele e Deus, ele pode ser uma topeira diante das pessoas. E não é assim, irmãos. A proposta do livro de Malaquias é dizer que se eu sou fiel a Deus, eu me posiciono de uma forma justa diante dos homens. E essa justiça, ela não é demonstrada apenas no templo, apenas no culto, apenas no ofício religioso, apenas nas cerimônias religiosas, mas ela é manifesta principalmente na forma como eu trato a minha família, como eu me posiciono na minha casa. Porque hoje nós estamos vivendo uma época onde presenciamos diversos cristãos como Naamã, heróis fora de casa, mas leprosos dentro do lar. Fora de casa ele é o general, ele tem armadura, ninguém consegue contemplar e ver os seus defeitos. Mas Naamã, quando ele chegava em casa e ele tirava a sua armadura, a sua família enxergava as lepras. De igual forma, há cristãos hoje que são heróis fora de casa, mas leprosos dentro do lar. Na igreja ele é uma bênção, em casa é arrogante, vive um cristianismo desvirtuado, incompatível com aquilo que ele prega, com aquilo que ele canta, com aquilo que ele ora, com aquilo que ele fala. O nosso cristianismo, ele tem que ser manifesto em todos os lugares, e aí eu aplico para você, jovem. Você precisa ser cristão não apenas na igreja, você precisa ser cristão no colégio, você precisa ser cristão na faculdade, você precisa ser cristão na sua família, você precisa ser cristão com seus amigos, porque o cristianismo não é algo que a gente vive numa certa comarca jurisdicional. Não, eu estou na igreja e a igreja é o local onde Deus habita, então eu preciso ser santo. Não, a Bíblia diz, Levítico capítulo 20, versículo 26, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu devo ser santo aonde? Eu devo ser santo na igreja, eu devo ser santo em casa, eu devo ser santo na faculdade, eu devo ser santo no trabalho, em qualquer lugar que eu me posicionar, porque se Deus não é Deus em todos os lugares, Ele não é Deus em lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus tem o céu como seu trono e a terra por escabelo dos seus pés. Certo estudioso chegou a dizer que os céus é o palácio de Deus, não a sua prisão. A igreja é o templo do Senhor, não a sua prisão, assim como nós também somos templos do Senhor. E Ele habita nas nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos testemunhar a nossa fé em todos os lugares. E Malaquias está dizendo que uma relação sadia com Deus, ela vai transbordar na minha vida. Uma relação sadia com Deus vai me direcionar em
todas as decisões na vida, como eu me posiciono em casa, como eu me posiciono diante das pessoas. Esse é o grande desafio. Viver um cristianismo autêntico. Um cristianismo que não funciona apenas 1 hora, 2 horas, mas um cristianismo encarnado na nossa vida, no nosso dia a dia. No tópico 1, nós vamos falar um pouquinho sobre Malaquias. Quem foi o profeta Malaquias? Quem foi este homem de Deus, levantado por Deus para trazer uma palavra de exortação para a sua geração? Nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Malaquias. Nós sabemos que dos profetas menores, ele foi o último dos profetas. O Antigo Testamento, ele vai apresentar diversos profetas. A gente faz algumas classificações, algumas categorizações de profetas. Talvez uma classificação bem geral de profetas são os profetas da palavra e os profetas da escrita. É a primeira grande classificação de profetas. De um lado existem os profetas da palavra e do outro lado os profetas da escrita. Qual que é a diferença dos profetas da palavra para os profetas da escrita? Os profetas da palavra foram aqueles que profetizaram, que entregaram as revelações de Deus, que entregaram as profecias, mas eles não foram inspirados por Deus para escrevê-las. A gente sabe que a cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos, ela é formada por 3 elos: revelação, inspiração e iluminação. Revelação, Deus se revela aos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do Filho, Jesus Cristo. O Deus que nós cremos é o Deus que se revela, é o Deus que se manifesta. E ele se revelou aos profetas. Quando ele se revela aos profetas, ele entrega a estes profetas uma mensagem para ser proclamada. Nem todos os profetas que tiveram a revelação, eles tiveram a inspiração. Isso quer dizer que alguns receberam a mensagem de Deus, mas não foram impulsionados pelo Espírito Santo para escrevê-las, para registrá-las. Qual profeta a gente pode lembrar? Que foi um profeta da palavra, mas não foi um profeta da escrita. Cadê os jovens bons de Bíblia aqui? Abacuque foi um profeta da escrita, ele escreveu um livro. Pense em um profeta que não escreveu nenhum livro. Elias. Qual livro Elias escreveu? Qual livro Eliseu escreveu? Não. Foram profetas que foram usados por Deus, entregaram a revelação, mas eles não foram inspirados por Deus para registrar essa mensagem. Se de um lado a gente tem os profetas da palavra, a gente vai ver que Elias e Eliseu, eles estão ali entre os primeiros profetas. Mas à medida em que as crises foram surgindo, Deus foi intensificando a atividade dos profetas. A gente trabalhou isso ao longo da revista. Os profetas, eles eram um recurso emergencial de Deus, que se posicionavam diante das crises, diante dos problemas, sejam os problemas sociais, problemas religiosos, problemas de apostasia, problemas de idolatria, problemas de divórcio, problemas de casamento misto, problemas da infidelidade no dízimo. Os profetas, eles eram usados por Deus diante das crises. E a gente vai ver, estudando a história do povo de Deus, a história dos judeus no Antigo Testamento, que em 622 a.C., o Reino do Norte foi destruído. Em 605 a.C., houve a primeira invasão das tropas babilônias lá em Jerusalém. Eles voltaram em 597 e voltaram novamente na terceira invasão em 586, 587 a.C. A revista de adultos está trabalhando hoje o cativeiro de Judá. Então, de 622, ali, no final já do século 7, todo o século 6 e o século 5 foram o período de maior intensidade profética na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque foi o período da crise. Reino do Norte sendo destruído, Reino do Sul sendo invadido, cativeiro de Judá, lá na Babilônia, 70 anos, conforme o profeta Jeremias havia profetizado, e Daniel lembra isso em Daniel no capítulo 9, no versículo 2, dizendo que o profeta Jeremias havia profetizado que o cativeiro seria 70 anos.
7 décadas onde o povo ficou ali longe de Jerusalém, longe do templo. Esse período foi o período de maior intensidade profética. Só que alguns profetas, eles surgiram depois do cativeiro. Então, se de um lado a gente tem os profetas da palavra, do outro lado a gente tem os profetas da escrita. Os profetas da escrita, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. E isso não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. O critério está relacionado à quantidade, ao volume escrito por estes profetas. Os profetas maiores, eles apresentaram um volume muito maior. Os profetas menores, eles foram mais concisos, mais objetivos em suas profecias. E quando a gente pega, por exemplo, os profetas menores, a gente pode dividir os profetas menores em profetas pré-exílicos, em profetas que profetizaram no exílio e profetas que profetizaram pós-exílio. Dos profetas que vieram depois do exílio, dos 12 profetas menores, destacam-se apenas 3. Quem são? Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os últimos 3 profetas, os últimos 3 livros do Antigo Testamento. Estes 3 últimos profetas, eles foram os profetas que profetizaram depois do exílio, quando o povo de Judá havia recebido autorização para retornar a Jerusalém. Eles retornam a Jerusalém e é nesse espaço de tempo que estes profetas atuam. A gente estudou nas lições passadas que os profetas Ageu e Zacarias, eles foram contemporâneos. Eles profetizaram ali por volta do ano 520 a.C. Ageu profetizou num período de 4 meses, entregando 4 mensagens. Zacarias, ele provavelmente foi um pouco mais longevo e atuou durante algumas décadas ali profetizando para o povo de Judá. Só que Malaquias vem bem depois, tanto de Ageu quanto de Zacarias. Eu vou situar aqui, de acordo com os meus estudos, a profecia de Malaquias por volta do ano 430 a 420 a.C. Considerando que Ageu e Zacarias profetizaram em 520, considerando que o povo de Judá havia recebido autorização para voltar para Jerusalém ali por volta do ano 537, são mais de 100 anos depois do retorno dos judeus para Jerusalém. 100 anos depois, praticamente quase 100 anos depois de Ageu e de Zacarias, surge Malaquias. Havia existido um grande hiato na atuação do profeta inspirado por Deus, quase um século de distância. Malaquias é a derradeira voz profética no Antigo Testamento. A gente não sabe muita coisa sobre Malaquias. O texto bíblico vai dizer que o significado do seu nome é meu mensageiro. A gente não sabe de quem Malaquias era filho, qual era a profissão dele. A gente não sabe a genealogia, a cidade de origem de Malaquias. Quando a gente pega alguns profetas menores, esses profetas, eles identificam isso. O Amós, por exemplo, ele deixa claro que ele era de Tecoa. Jonas, de Gat-Hefer. Os profetas, eles vão identificando. Miqueias era um moracita. Os profetas, eles vão se identificando, identificam alguns a sua cidade, de qual tribo ele pertencia, de quem que ele era filho. Sofonias, por exemplo, ele regride a sua genealogia em 4 gerações, para provar que ele era de origem real, que ele era descendente da realeza. Só que Malaquias, nós não temos nenhuma informação a respeito desse profeta. Então, quando chega Malaquias, é um ponto de interrogação, é uma incógnita. O que nós sabemos sobre Malaquias? Estudando na história da igreja, a gente vai perceber, por exemplo, que a Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, na hora de traduzir o nome Malaquias, foi traduzido meu anjo. Por causa disso, Orígenes, um pai da igreja que viveu por volta do século 3, século 4 depois de Cristo, ele
entendia e interpretava que Malaquias era um anjo do Senhor, que veio para entregar uma mensagem. Um anjo, um ser angelical. Então, o texto de Malaquias era resultado de uma teofania, de uma manifestação de Deus por meio de seres angelicais aos homens. Outros estudiosos vão dizer que Malaquias, ele era o Esdras. Era como se fosse uma alcunha. Meu mensageiro era uma referência a Esdras. Então, por exemplo, Jerônimo ele teve essa interpretação, João Calvino teve essa interpretação, mas nós não cremos assim, eu não creio assim. Eu não creio que Malaquias foi um anjo, eu não creio que Malaquias era Esdras, eu creio que Malaquias era uma pessoa distinta, um profeta que foi levantado por Deus para entregar uma mensagem de exortação para a sua geração. Então eu falo sobre isso no início do tópico 1, eu vou dizer, sabemos apenas que ele foi um profeta fiel, que viveu em uma Judá pós-exílica. Ele foi um profeta fiel. Isso é o que mais importa. Malaquias, ele não tem a intenção de apresentar quem ele era. A sua intenção é proclamar a mensagem de Deus e ser fiel a esta mensagem. E quando eu olho para Malaquias, eu vejo que aqui está uma grande lição, porque Malaquias vive em uma geração que estava sendo paganizada, uma geração que estava se distanciando da palavra de Deus, mas ele permanece fiel. Jovem, sua fidelidade não é construída a partir do seu contexto de vida, a partir das circunstâncias que te favorecem ou não. A nossa fidelidade não é por conveniência, mas é por conversão. Então eu não tenho que ser fiel a Deus por conveniência. Ah não, porque minha família é crente, então eu nasci, minha mãe me criou na igreja, e assim eu fui ficando, e fui ficando, e fui ficando. Não. A nossa fidelidade é uma fidelidade por conversão, por entrega de coração a Deus. Ainda que tudo esteja ao contrário, nós somos chamados para sermos fiéis. Ainda que as dificuldades, o pecado, os pratos de lentilha que Satanás venha colocar no nosso caminho sejam inúmeros, ainda que as oportunidades do pecado sejam inúmeras, eu preciso ser fiel. É o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte. É ser fiel na perseguição, é ser fiel na contracultura, é ser fiel navegando contra a correnteza, é ser fiel num contexto de vida onde todos estão se apostatando, todos estão saindo da palavra de Deus, abandonando os princípios, mas eu preciso ser fiel. O que sustenta a nossa fidelidade não é o nosso contexto de vida, se a situação está favorável ou não, é a conversão, é a devoção pessoal, é a entrega do coração a Deus. Somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. João Crisóstomo ele dizia que fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Você foi chamado para ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, inclusive nas pequenas coisas. E é isso que Malaquias vai trabalhar. A fidelidade a Deus se manifesta na forma como eu vou me posicionar na sociedade. A fidelidade a Deus vai se manifestar na forma como eu vou administrar os meus recursos financeiros. A fidelidade a Deus vai se manifestar na forma como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu esposo, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais, como eu vivo a minha vida no dia a dia. Fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. E a gente vai perceber, mais na frente eu vou trabalhar isso, que o problema da infidelidade do povo de Israel, do povo de Judá, era a falta de temor ao Senhor. Eles perderam o temor. E quando a gente perde o temor, irmãos, a gente abre a porta para todo tipo de pecado. Porque o temor ao Senhor é o broquel, é o muro protetor que nos impede de viver uma vida infiel ao Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se você tem temor, você tem um norte. Você vive toda a sua vida estribada, fundamentada no
temor ao Senhor. E no texto, eu vou dizer, no tópico 1.1 ainda, que ele demonstrou a sua fidelidade e devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Irmãos, a fidelidade a Deus nos leva ao confronto. A fidelidade a Deus nos leva, muitas vezes, a nos posicionarmos de uma forma que a gente vai enfrentar dificuldades. A gente vai enfrentar adversidades. Mas a vida cristã, o propósito da vida cristã não é buscar facilidades. O propósito da vida cristã é ser fiel a Deus. A palavra-chave da vida cristã não é prosperidade, é renúncia. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando vocês conseguirem comprar muitos carros, terem suas mansões, viajarem todos os anos para os Estados Unidos, viverem uma vida de luxo e de ostentação nas redes sociais, é isso que a Bíblia diz? Não. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, e quando mentindo disserem toda sorte de acusação contra vocês. Não fiquem tristes com isto, não fiquem encabrunhados com isto, não fiquem abatidos com isto, antes alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Você quer ser aplaudido em um mundo em que crucificou o seu Senhor? Você quer ser elogiado e condecorado em um mundo que crucificou o teu Senhor? Precisamos, irmãos, olhar para o exemplo de Malaquias e saber que Deus nos chama, muitas vezes, para que a gente possa se posicionar. E se posicionar, às vezes, é dizer que as coisas estão erradas. É chegar num ambiente cheio de jeitinho, de maracutá e de dizer, aqui não, comigo não, eu não sou conivente com isso. É chegar na faculdade e todo mundo vai dizer, mas é normal colar, passa cola. Eu não, porque eu sou um cristão. E eu não vou aceitar obter vantagem de uma forma indevida, de uma forma leviana, de uma forma ilícita. Eu preciso ser fiel a Deus até quando eu faço a minha prova na faculdade. Fala, Deus. Mas pastor, você não está entendendo. Se tiver que estudar e confiar só no que a gente estudou, é muito difícil, que os conteúdos são vários. Eu sei, irmãos, eu fiz 3 faculdades. Eu sei que é difícil. Mas Deus não nos chamou para as facilidades. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Todas as vezes que você se esforça para ser fiel, você está investindo em terra fértil. E o caminho da obediência leva ao caminho da bênção. Quando você estuda para fazer uma prova, você se dedica, lá na frente, você vai ser um profissional qualificado, preparado, alguém que vai se destacar no mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque você não negociou os teus princípios, você não teve vantagens ilícitas, você pagou o preço da semeadura, e quem paga o preço da semeadura vai colher os frutos da bênção e os frutos da obediência. Então Deus nos chamou, irmãos, para ser fiel ao Senhor. E a fidelidade a Deus, ela não pode gerar em nossos corações descaso aos homens. Malaquias, ele foi fiel a Deus, mas ele se preocupa com a sua geração, ele se posiciona. Não, meu negócio é com Deus e eu estou nem aí para as pessoas. Fidelidade a Deus não pode gerar descaso aos homens. A gente precisa se importar, a gente precisa se preocupar com as pessoas.
E quando a gente se preocupa com as pessoas, nós somos levados, muitas vezes, ao confronto. Enquanto o medo nos leva à omissão, a coragem nos leva à ação, ao posicionamento. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4, versículo 17, que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecados. Então, se eu estou vendo que tem algo errado, mas eu me calo, eu me silencio, na perspectiva da palavra de Deus, eu estou cometendo pecado. Eu tenho que me posicionar. Fidelidade a Deus nos leva ao confronto. Voltaire, um filósofo iluminista, que nem acreditava na palavra de Deus, um crítico da palavra de Deus, ele chegou a dizer que todo homem é culpado do bem que não fez, do bem que deixou de fazer. Quando a gente pode fazer, ou seja, até um homem que não temia a palavra de Deus, ele tinha essa gota de verdade no seu pensamento. Malaquias, ele se posiciona. Martin Luther King, ele chegou a dizer que o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o quê? O silêncio dos bons. Malaquias não se silenciou. Malaquias não se silenciou, ele se levanta como uma voz profética de Deus para a sua geração. Será que você tem se posicionado como esta voz profética? Ou você tem buscado as facilidades da vida, as conveniências da vida? Deus não nos chamou para viver uma vida de conveniência, Deus nos chamou para viver uma vida de conversão, e uma vida de conversão nos leva ao confronto, e é nessa hora que a gente testemunha a nossa fidelidade a Deus. Testemunhar a fidelidade a Deus quando a gente está na escola bíblica dominical, no culto, é muito fácil. A fidelidade, ela se manifesta quando a gente é tentado, quando os nossos valores são colocados em xeque, quando a gente precisa se posicionar, quando a gente precisa dizer não para o pecado. Assim como a fé, ela cresce, ela se fortalece diante das adversidades, a fé, ela é como um músculo, ela desenvolve diante das crises. Assim é a nossa fidelidade. Ela vai se desenvolvendo e se fortalecendo diante das tentações. Todas as vezes que você vence uma tentação, que você vence um pecado, que você vence alguma situação que colocou em xeque os teus valores, os teus princípios, a tua fidelidade foi fortalecida para a glória de Deus. Então cuide da sua fidelidade, fortaleça a sua fidelidade. Malaquias, ele vai profetizar mais ou menos por volta do ano 430 a 420 a.C. Eu vou dizer que ele profetiza provavelmente logo após o primeiro governo de Neemias em Jerusalém, porque não é Neemias que está governando em Jerusalém. Ele chega a dizer em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 8, que o governante de Jerusalém é um homem ímpio da Pérsia. Mas apesar disso, ele se situa cronologicamente ali muito próximo de Neemias. A gente pode dizer que ele tenha sido um contemporâneo de Neemias. Então os mesmos pecados que foram tratados em Neemias, foram tratados também em Malaquias. No tópico 2 da nossa lição, no 1.2, eu vou falar sobre o contexto histórico. Quais foram os pecados que Malaquias combateu? São vários. A apatia na prática da fé, adoração hipócrita ou robotizada, mecânica, automática, uma geração que cumpria rituais simplesmente porque eles estavam ali acostumados a cumprirem aqueles rituais, uma geração que havia aderido à corrupção no seu sacerdócio. Os sacerdotes da época, eles tinham se corrompido, eles estavam vivendo segundo os seus gostos e segundo as suas preferências. Irmãos, o homem não pode viver segundo a sua própria vontade, e mesmo assim continuar agradando a Deus. A gente precisa escolher: eu vivo segundo a minha vontade ou eu vivo segundo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, às vezes, vai dizer não. Se eu quero viver a vontade de Deus, às vezes Deus vai dizer, não é agora, não é a hora, não é desse jeito. Não dá para viver a minha vontade e mesmo assim continuar agradando a Deus. Quando a gente vai lá para o texto de Juízes, na Bíblia, que foi aquele período histórico em que o povo
de Israel no Antigo Testamento, eles viveram um ciclo de apostasia, a Bíblia vai dizer que no tempo dos juízes, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um vivia a sua verdade, cada um vivia segundo a sua vontade. E isso precipitou o povo daquela época à destruição, ao pecado. Não dá para viver segundo a nossa vontade e mesmo assim continuar agradando a Deus. Os sacerdotes, eles estavam vivendo segundo a sua própria vontade, por isso eles entraram em estado de corrupção. Malaquias vai dizer que eles estavam declinando da sua vida espiritual, caindo, ladeira abaixo, porque eles estavam abandonando os princípios da palavra de Deus. Malaquias vai denunciar a questão dos divórcios e dos casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado, que era um princípio praticado naquela época. Malaquias vai denunciar a questão do fracasso dos dízimos. Olha a quantidade de problemas que estavam crescendo ali no meio da sociedade da época de Malaquias. E Malaquias se levanta como essa voz, o homem usado por Deus para confrontar o seu povo. No tópico 1.3 da nossa lição, eu vou falar sobre a estrutura e a mensagem do livro. E eu vou dizer que o livro de Malaquias começa com uma palavra que ele diz, no versículo 1, que é um peso. A palavra peso no hebraico é massá, que significa sentença pesada, ou seja, Malaquias ele foi entregar uma mensagem que ele sabia que não era uma mensagem agradável de ser ouvida, não era uma mensagem palatável, não era uma mensagem que atraía, como Malaquias nos ensina hoje, irmãos, porque nós estamos vivendo hoje uma deturpação na pregação bíblica. Cada vez mais e mais os nossos púlpitos estão eivados de pregadores que pregam mensagens antropocêntricas, mensagens triunfalistas, mensagens que afagam o ego, que massageiam o ego das pessoas, que prometem bênçãos e mais bênçãos, sem nenhum tipo de preço a pagar. Eu não vim aqui para massagear o ego de ninguém, eu vim aqui para confrontar, é para dizer que nós somos pecadores, é para dizer que nós somos, irmãos, dependentes da graça de Deus. Hoje as pessoas vão para as igrejas, atraídas por pregadores que trazem uma mensagem ali, leve, às vezes pregadores que até fazem um stand-up no púlpito, que em vez de confrontar as pessoas, ficam arrancando cócegas. E quando eu olho para os profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eu não vejo essa realidade. Eram homens cirúrgicos, que iam ali e pregavam, e confrontavam. A mensagem era um peso, Malaquias sabe disso. Malaquias ele está dizendo, a minha mensagem não é uma mensagem agradável, mas Deus não me chamou para ser popular diante dos homens, Deus me chamou para ser fiel diante dele. E se a fidelidade me leva à impopularidade, eu prefiro ser impopular, mas fiel. A mensagem é um peso, mas ele está disposto a proclamá-la. A mensagem é difícil, mas ele está disposto a anunciá-la. Eu já trabalhei sobre isso nas outras lições, falando que o profeta é o recurso emergencial de Deus. Quando a gente faz uma comparação entre o profeta e o sacerdote, entre o profeta e o levita, por incrível que pareça, você vai ver que na lei, no Antigo Testamento, há regulamentações sobre o ofício do sacerdote, sobre o ofício do levita. Existiam várias regras que deveriam ser seguidas. Você pega, por exemplo, o sacerdote, uma mulher poderia ser sacerdote? Não, só homens poderiam ser sacerdotes. Uma pessoa que tinha algum defeito físico poderia ser sacerdote? Não, só pessoas inteiramente sãs poderiam ser sacerdotes. Qualquer judeu, homem, são, poderia ser sacerdote? Não, só o pessoal da tribo de Levi, descendente de Arão, poderia ser sacerdote. Então o critério para ser sacerdote era hereditário, era genealógico, você tinha que ter família para isso, você não poderia ter nenhum defeito físico, e você teria que ser homem.
A idade de 30 anos era a idade que inaugurava a função sacerdotal. Isso quer dizer que uma criança poderia ser sacerdote? Não. Um adolescente poderia ser sacerdote? Não. E o profeta? O profeta não tinha requisito nenhum. Só um requisito: ser fiel. Uma criança poderia ser profeta? Lógico que poderia. Jeremias ele foi chamado quando ele era criança. Samuel foi chamado quando ele era criança. Uma mulher poderia ser profetisa? Lógico que poderia. Uda foi profetisa. Isaías, o profeta, foi casado com uma profetisa. Enquanto existiam várias leis regulamentando o ofício sacerdotal, no ofício profético não existia nenhuma. A única exigência de Deus era fidelidade. E quando tinha alguém fiel, Deus levantava. Não importa se era de família com sangue real. A gente vai ver que tem profetas que eram da realeza, Sofonias. Mas tem profeta que era boiadeiro, do campo, Amós. Irmãos, o requisito era a fidelidade. Quando tinha alguém fiel na posição, Deus levantava. Os estudiosos vão dizer, por exemplo, que dos 12 profetas menores, provavelmente apenas 3 estudaram numa escola de profetas e passaram por um estabelecimento formal de ensino: Abacuque, Ageu e Zacarias. A gente descobre isso no início do texto, no início do livro, porque os outros profetas não são chamados pelo título de profeta. Eles vão dizer: palavra do Senhor que veio a Oséias, palavra do Senhor que veio a Jonas, palavra do Senhor que veio a Naum. Mas quando o profeta ele tinha passado por um ensino formal de ensino pela escola de profetas, o texto identifica ele como profeta, que é o caso de Abacuque, Ageu e Zacarias. Isso quer dizer que Malaquias ele não tinha passado por um estabelecimento formal de ensino, se a gente entender dessa forma. Mas ele era alguém na posição, e alguém na posição sempre vai ser levantado por Deus quando houver necessidade. Então, quer ser usado por Deus? Se coloque na posição, porque quando surgir a necessidade, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te escolher. Irmãos, eu venho lá do interior de Minas Gerais. Eu venho de uma família simples, de uma família pobre. Eu fui criado na minha infância com um salário mínimo, que era toda a renda familiar da minha casa. Um salário mínimo para pagar aluguel, água, luz, gás, compras e material escolar. Eu recebi a doação de tudo. Eu venho lá do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, sem nenhuma perspectiva de vida, mas eu estava em um culto com 10 anos de idade, o pregador estava pregando, e ele disse: Deus me revela que nessa noite ele vai levantar alguém como um grande pregador da palavra. Eu estava sentado no primeiro banco, eu comecei a chorar, e a minha oração naquele dia foi: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. E eu comecei a orar quase que chorando, insistindo, Deus, deixa eu ser essa pessoa, por favor, Senhor, eu quero ser essa pessoa. E aí o pastor apontou o dedo e disse: Deus me revela que é esse menino que ele está levantando hoje como um grande pregador da sua palavra. 3 meses depois eu estava no púlpito da igreja pregando, e depois daquele dia eu nunca mais parei. Quando terminei de pregar, um monte de gente me convidando, e comecei a ser convidado, e comecei a sair da minha cidade, comecei a ir para estados. Eu lembro que quando eu comecei a pregar no interior de Minas Gerais, eu tinha uma agendinha que eu ficava anotando as cidades fora da minha cidade que eu tinha pregado. Aí na minha cidade tem Muriaé, aí tem um lugarzinho lá, bem simplesinho, Patrocínio do Muriaé. Aí eu marcava na minha agenda com a felicidade que estava saindo da minha cidade para pregar numa outra cidade. Aí marcava lá Barão do Monte Alto, Eugenópolis, Itaperuna, Laje do Muriaé, feliz da vida, porque Deus estava me levando para outros lugares. E aí de repente, começou a ir para outros estados, e aí de repente começou a ir para outros países.
E a ação de Deus, ela foi se amplificando na minha vida, porque um dia eu me coloquei na posição. Então se coloque na posição, porque se você se colocar na posição, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Seja fiel, porque quem planta obediência colhe as bênçãos de Deus. No tópico 2 da nossa lição, vão me falando do tempo aí. Eu tenho mais quanto tempo aí, Eliseu? Qual é o tempo que eu tenho? Então tá bom. Amém. Então, 10h40 eu prometo que eu finalizo. Glória a Deus. No tópico 2 da nossa lição, o texto vai falar sobre o grande problema que o povo de Malaquias estava vivendo naquela época, que era a indiferença religiosa. O que é indiferença, irmãos? É o descaso com a presença de Deus. E eu vou dizer no tópico 2.1 que essa indiferença religiosa se manifestava em primeiro lugar por causa da ingratidão. A indiferença em seu estágio inicial apresentava-se como ingratidão. O povo estava sendo ingrato a Deus. Deus havia abençoado o povo com inúmeras bênçãos, mas eles não conseguiam reconhecer isso. Irmãos, se existe algo que magoa o coração de Deus, é a ingratidão. E a gente vai ver isso logo no início da profecia de Malaquias, porque a profecia de Malaquias, ela tem uma linguagem judicial. Quando ele fala que a mensagem dele é um peso, a ideia ali é de uma sentença pesada, um veredito que Deus está entregando para o povo. E a gente vai perceber que toda a estrutura do livro de Malaquias é formulado a partir de uma declaração de Deus, de uma refutação dos homens e de uma réplica de Deus. Então Deus faz uma declaração, Malaquias capítulo 1, versículo 2, se você quiser aí, só para título de exemplo, vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 2, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Deus vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Declaração de Deus: eu vos tenho amado. Refutação dos homens: em que tens nos amado? Como tens nos amado? Como assim? Eles refutam a declaração de Deus. Sabe o que é isso? Ingratidão. Aí vem a réplica de Deus, a prova, a demonstração do seu amor. Não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia eu amei Jacó. Ou seja, eu amei vocês lá atrás, eu escolhi vocês lá atrás, eu venho abençoando a geração de vocês, Abraão, Isaque, Jacó, eu venho abençoando toda a descendência de vocês, eu cuidei de vocês, eu amparei vocês, eu livrei vocês. Quando eu disciplinei vocês, eu não disciplinei vocês para destruí-los, mas eu disciplinei por amor, para purificá-los, para moldar o caráter de vocês. Eu tenho provado o meu amor dia após dia, geração após geração. Como vocês podem questionar o meu amor? Isso é ingratidão, irmãos. A ingratidão, ela arranca de nós a sensibilidade espiritual. A ingratidão é a amnésia do coração. Não esqueça-se do que Deus fez na sua vida. O salmista disse: eu não me esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Irmãos, quanta coisa que Deus fez na nossa vida. Quantas coisas Deus fez na minha vida. Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus tirou os nossos pés de um charco de lamaçal de pecado e firmou os nossos pés na rocha inabalável que é Jesus. Deus escondeu os seus tesouros dentro de nós, em vasos de barro, para demonstrar a excelência do seu poder, a grandeza da sua majestade. Ele nos capacitou com dons, Ele nos deu um ministério, Ele tem nos abençoado com o entendimento da palavra de Deus. Não podemos esquecer de nenhum dos benefícios. Ele tem nos dado inúmeros livramentos. Sejamos gratos.
porque enquanto eu for grato, eu estou regando a minha vida com temor. Enquanto eu sou grato, eu estou ligado no céu, caminhando com os pés na terra, mas com os olhos no céu, porque eu sei que quem me chamou foi Ele, quem me escolheu foi Ele, quem me lavou com o seu sangue foi Ele, quem me purificou foi Ele, e o meu compromisso é com Ele. Sejamos gratos em todos os momentos, em todas as circunstâncias. No tópico 2.2 eu vou falar sobre o descaso religioso. Malaquias ele vai denunciar esse descaso religioso da parte dos sacerdotes. Eles faziam, irmãos, o sacrifício de qualquer jeito. Eles não observavam as regulamentações do culto judaico no Antigo Testamento, porque o sacrifício era o sistema de culto do Antigo Testamento. Ou seja, eles estavam cultuando de qualquer jeito. Hoje tem muita gente cultuando a Deus de qualquer jeito. Tem muita gente oferecendo um culto de qualquer jeito, indo para a igreja simplesmente por ir, por formalismo religioso. Será que o teu coração está aqui nessa manhã? A Bíblia diz que a adoração que Deus procura é uma adoração em espírito e em verdade. De nada adianta cantarmos os mais belos hinos para Deus, com a melhor técnica vocal, se o nosso coração não estiver centrado em Deus. De nada adianta trouxermos as mais belas pregações, se a nossa vida não estiver no altar do Senhor. Deus nos chama para uma vida de obediência, não uma vida de teatralidade religiosa. Deus não nos chama para uma vida de encenação. Deus não nos chama para uma vida de teatralidade, uma vida vazia, uma vida muito bem apresentável diante dos olhos humanos, mas vazia e oca diante de Deus. Foi assim que Jesus viu a religiosidade na sua época por meio dos fariseus, uma religiosidade vazia, superficial. Malaquias vai denunciar que os sacerdotes eles estavam oferecendo qualquer culto para Deus, estavam colocando animais com defeitos nos sacrifícios, não estavam cumprindo as suas funções, julgando as causas do povo. Eles eram seletivos, eles eram mercenários. Se você não consegue ser fiel a Deus, como você vai ser fiel diante dos homens? Malaquias está dizendo, vocês estão cumprindo as atividades religiosas, mas Deus não está aceitando isso, porque vocês estão fazendo de qualquer jeito. Há um teólogo chamado John Ercos que ele diz, Deus nos conclama para o adorarmos através da nossa obediência. Em vez disso, nós tentamos entretê-lo com a nossa religiosidade. Deus não está à procura da sua religiosidade, Deus está à procura da sua verdade, Deus está à procura da sua obediência. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que melhor é o obedecer do que o sacrificar. Eu costumo dizer que o abecedário do mundo é ABCD, mas o abecedário do jovem cristão e do verdadeiro cristão é obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos. Nós somos chamados para uma vida de obediência. Eu não posso me relacionar com Deus de modo indiferente. Eu não posso vir para o culto simplesmente por vir, como uma mera obrigação, como um mero ritualismo. Não! Eu preciso estar aqui com o meu coração em chamas, voltado para Deus, sedento, uma adoração em espírito e em verdade. Irmãos, cada dia mais eu tenho visto a igreja evangélica sendo invadida por este ritualismo religioso, por essa robotização das atividades religiosas. Cantamos no coral, ensaiamos na orquestra, e às vezes vemos isso como um peso, como um fardo. Eu tenho que ir para um ensaio. Eu tenho que ir para a reunião.
Eu tenho que ir para o culto. Deus não quer que você veja isso como um peso. Deus não quer que a sua relação com Ele seja vista como um peso, mas que você tenha prazer nisso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou o horário do ensaio da orquestra, eu vou oferecer o meu melhor para Deus, porque Ele merece o meu melhor. No tópico 3 da nossa lição, já finalizando, Malaquias ele vai dizer que a família é importante. O problema que Malaquias viveu naquela época foi a questão do casamento misto, o problema da sua geração. Os homens de Judá eles estavam sendo desleais a Deus, porque eles se casavam com mulheres estrangeiras. Malaquias vai denunciar esse pecado. E ao acontecer isso, eles estavam desobedecendo mandamentos, leis prescritas pelo próprio Deus. Eles estavam casando com a filha de um Deus estranho. Na linguagem do profeta, ele vai dizer isso em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 11. Eles estavam abandonando as suas mulheres, as mulheres da mocidade, aderindo ao divórcio, para casar com mulheres jovens, pagãs, filhas de um Deus estranho. Estava acontecendo uma verdadeira paganização de Judá, uma paganização sorrateira, que estava entrando primeiro nas famílias. O inimigo naquela época estava desestruturando as famílias dos homens de Judá. A gente vai perceber na história do povo de Deus que o inimigo ele sempre atacou as famílias. Os nossos dias não são tão diferentes assim, irmãos. A família hoje, ela está sendo bombardeada com um arsenal pesado. A família, o casamento é uma instituição cada vez mais e mais desacreditada. Na nossa sociedade, o divórcio torna-se dia a dia mais fácil e mais estimulado. O concubinato está em moda. As pessoas estão vivendo as suas vidas segundo as suas próprias vontades. Existe toda uma engrenagem, toda uma estrutura maquiavélica que o inimigo tem colocado para tentar dinamitar os valores familiares, e isso passa pelas ideologias deste mundo, isso passa pela instrumentalização midiática, isso passa por meio de pessoas que têm voz, pessoas que têm influência, que se posicionam abertamente contrária à família. Nós presenciamos uma verdadeira inversão de valores, onde o certo está virando errado, e o errado está virando certo. E hoje nós somos chamados também para confrontar o nosso tempo, para mostrar para a nossa geração que a família é importante para Deus, de mostrar para a nossa geração que a família ela deve ser construída e fundamentada de acordo com os princípios de Deus. Aqui a gente tem um problema, por exemplo, o problema de um cristão que se casa com alguém que não é cristão. Esse foi o problema da geração de Malaquias. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos prender ao jugo desigual. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não se ponha em jugo desigual com descrentes. É interessante que o casamento ele é sempre tratado como aliança, mas aqui é tratado como um jugo. Quando ele se torna um jugo? Quando você se une a alguém que não possui a mesma fé que você. Então, recuse-se a unir-se a alguém que se recusou a se unir a Cristo. Se essa pessoa não está disposta a aceitar o senhorio de Deus sobre a vida dela, não se una a essa pessoa, porque ao se unir a essa pessoa, o que antes era aliança, era algo abençoador para a sua vida, depois se torna um jugo. Malaquias viveu esse problema. Ainda hoje há princípios espirituais que devem ser seguidos na construção familiar. Há inúmeros princípios. O casamento ele é bênção de Deus, desde que ele seja seguido e observado segundo os critérios de Deus, segundo as prescrições divinas.
A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 22, que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu a bênção do Senhor. Por quê? Porque a bênção de Deus se manifesta nas nossas famílias, a bênção de Deus se manifesta no nosso casamento. Há princípios de Deus para a família. A Bíblia diz que o casamento deve ser honrado, Hebreus capítulo 13, versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Há princípios para o casamento. Quais princípios? Princípio da pureza, princípio da honestidade, princípio de uma construção familiar ao lado de alguém que tem a mesma fé que você, que serve o mesmo Deus que você. Para a igreja também existem esses princípios não podem ser ignorados, esses princípios não podem ser desobedecidos, porque quando a gente desobedece esses princípios, a gente caminha rumo ao abismo. Se você obedece a palavra de Deus, você vai ser abençoado em tudo aquilo que você faz. Se você desobedece, você vai colher os frutos da desobediência. Então, irmãos, Malaquias, ele trabalhou a questão da família. Ele combateu a questão do divórcio. Os homens daquela época, eles estavam abandonando as mulheres da sua mocidade, porque eles não se guiavam mais pelos ideais da palavra de Deus, eles se guiavam pelos princípios da carne. Eles julgavam as mulheres, não pela personalidade que elas possuíam, mas pela aparência que elas tinham, tratando as mulheres como um verdadeiro objeto sexual. Se guiavam pelas concupiscências da carne. Você não pode se guiar pela concupiscência da carne, mas você deve viver segundo o Espírito. Porque a lei da carne, ela vai te guiar para a morte, mas a lei do Espírito gera vida. E para finalizar, irmãos, a família ela é importante. A nossa relação com Deus, ela vai mudar completamente a nossa relação familiar. Quando você é alguém temente, alguém fiel a Deus, pode ter certeza que você vai ser um homem de Deus na sua própria casa. Você vai ser um filho abençoado para os seus pais. Porque a ética cristã, a fidelidade com Deus, ela não se manifesta apenas na área vertical, ela não é apenas verticalizada, mas ela se manifesta na horizontalidade das nossas relações. Então, se eu sou fiel a Deus, eu devo tratar a minha família da melhor forma possível. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender, e aí eu finalizo com esta advertência, que a obra de Deus não se faz só quando eu estou no culto. A gente está criando essa dicotomia, irmãos, entre religioso e secular, entre obra de Deus e aquilo que não é de Deus. Toda a sua vida é de Deus. Tudo o que vocês devem fazer para a glória de Deus. Tem gente que pensa que só faz a obra de Deus quando ele está com o microfone na mão pregando. Tem gente que só pensa que faz a obra de Deus quando está de terno e gravata indo para a igreja. Posso te dizer uma coisa? Você faz a obra de Deus quando você chega em casa e brinca no tapete da sua sala com seus filhos. Porque a Bíblia diz que os pais devem educar os seus filhos no Senhor. Você faz a obra de Deus quando você leva a sua esposa para jantar, quando você trata ela com amor, quando você trata com carinho, porque a Bíblia diz: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, vocês fazem a obra de Deus quando na hora da DR, de discutir a relação, você aprende a ficar quietinha, dominando às vezes a sua fala, os seus pensamentos, que às vezes você vai falar algo que não vai acrescentar na relação, e que vai abater o seu esposo, e que vai trazer uma certa incoerência na sua família, que vai desajustar o seu relacionamento conjugal. Então você faz a obra de Deus quando você aprende a ter equilíbrio próprio, quando você aprende a ficar em silêncio na hora que você quer falar, quando você aprende a viver segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Você faz a obra de Deus quando você serve o seu marido no Senhor, quando você pega lá aquela camisa dele que está furada e você costura com amor. Minha irmã, não deixe o seu esposo ir para a igreja com a camisa furada. Vai lá, costura a camisa com amor, faz a comida com amor, serve com amor, porque você vai fazer a obra de Deus dessa forma. A gente faz a obra de Deus no dia a dia, irmãos. A gente faz a obra de Deus
quando a gente abre a porta do carro para nossa esposa sair, quando a gente olha para ela e diz: meu amor, você tá linda, nossa, eu casei com a pessoa mais linda desse mundo. Você faz a obra de Deus quando você sai cansado do trabalho, mas você passa e você compra um bombonzinho, escreve um recadinho e entrega a ela com amor e com carinho. Obra de Deus não se faz apenas quando eu estou com o microfone, eu faço a obra de Deus quando eu estou em casa, eu faço a obra de Deus quando eu vou passear com a minha família, eu faço a obra de Deus no dia a dia. E é isso que Malaquias nos ensina. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.